O verdadeiro padrão de grandeza entre os crentes. Mateus capítulo 20, versículos 24 a 28. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esses versos são poucos em número, mas contêm lições de grande importância para todos os verdadeiros cristãos. Vejamos em que consistem. Em primeiro lugar, aprendemos que mesmo entre os verdadeiros discípulos de Jesus, pode haver orgulho, ciúme e amor à preeminência. O que as Escrituras dizem? Abre aspas. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Fecha aspas. O orgulho é um dos mais antigos e mais danosos pecados da humanidade. Foi por orgulho que os anjos caíram, pois não guardaram seu estado original. Judas 6. Foi por meio do orgulho que Adão e Eva foram seduzidos a comer do fruto proibido. Eles não estavam contentes com seu destino e pensaram que podiam ser como Deus. O orgulho é o causador dos maiores danos sofridos pelos santos de Deus depois da conversão. Hooker, com razão, disse, abre aspas, o orgulho é um vício que se apega tão teimosamente ao coração humano que se tivéssemos de nos desfazer de todas as nossas faltas, uma a uma, sem dúvida descobriríamos que essa seria a última e mais difícil de todas as faltas a eliminar. Fecha aspas. O bispo Hall fez uma declaração curiosa, mas verdadeira. Abre aspas. O orgulho é a vestimenta mais íntima da qual nos despimos por último e que vestimos primeiro. Fecha aspas. Em segundo lugar, aprendemos que uma vida de autonegação e gentileza para com outrem é o verdadeiro segredo da grandeza no reino de Cristo. Abre aspas. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será o vosso servo. Fecha aspas. Os padrões desse mundo e os critérios do Senhor Jesus Cristo são de fato muito diferentes. São mais do que diferentes, são diametralmente opostos. Entre os filhos deste mundo, considera-se grande aquele que tem mais terras, mais dinheiro, maior número de servos, maior posição social e maior poder. Entre os filhos de Deus, maior é quem mais faz a fim de promover a felicidade espiritual e temporal de seus semelhantes. A verdadeira grandeza consiste não em receber, mas em dar. Não consiste na aquisição egoísta de bens, mas sim em conferir coisas boas aos semelhantes. Não em sermos servidos, mas em servirmos. Não em nos assentarmos enquanto outros ministram às nossas necessidades, mas em sairmos para ministrar às necessidades alheias. Os anjos percebem maior beleza no trabalho dos missionários do que no trabalho de quem procura ouro numa região distante. Eles se interessam muito mais pelos labores de homens como Judson e Carey do que pelas vitórias dos generais, pelos discursos dos políticos ou pelas decisões dos ministros de Estado. Lembremo-nos disso. Tenhamos o cuidado de não procurar a falsa grandeza. Que o nosso alvo seja somente aquilo que é verdadeiro. Podemos saber com certeza que há profunda sabedoria nas palavras de Jesus. Abre aspas. Mais bem-aventurado é dar que receber. Fecha aspas. Atos 20, 35. Em terceiro lugar, aprendemos que o Senhor Jesus foi posto como exemplo de todos os verdadeiros cristãos. O que as Escrituras dizem? Deveríamos servir uns aos outros, abre aspas, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir, fecha aspas. O Senhor Deus tem providenciado misericordiosamente tudo o que é necessário para a santificação de seu povo. Ele tem dado preceitos claríssimos para os que seguem a santidade, bem como os melhores motivos e as promessas mais encorajadoras. Isso, porém, ainda não é tudo. Deus nos supriu com o exemplo e o padrão mais perfeitos.
a vida de seu próprio Filho. Ele nos manda a moldar nossa vida de acordo com a vida de Jesus Cristo. Ele nos manda caminhar seguindo os passos de Cristo. 1 Pedro 2:21. A vida de Cristo é o modelo segundo o qual devemos esforçar-nos para moldar o nosso temperamento, nossas palavras e atitudes nesse mundo maligno. Meu Senhor teria falado comigo dessa maneira? Meu Mestre teria agido desse modo? Essas são perguntas que deveríamos fazer a nós mesmos diariamente. Quão humilhadora é para nós essa verdade? Quanto exame de coração nos invoca a fazer? Quão insistente é o chamamento para nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia? Quão exemplares devem ser os que professam imitar Cristo? Que inútil é a religião que leva um homem a se contentar com palavras vazias, enquanto em sua vida não há pureza nem santidade. Que pena! Aqueles que desconhecem Cristo como exemplo, finalmente descobrirão que também Ele não os conhece como o povo que salvou. Abre aspas. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Fecha aspas. 1 João 2,6. Finalmente aprendemos nesses versículos que a morte de Cristo foi uma expiação pelo pecado. O que as Escrituras dizem? Jesus Cristo veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a verdade mais poderosa na Bíblia. Cuidemos de nos apegar firmemente a ela sem jamais largá-la. Nosso Senhor Jesus Cristo não morreu simplesmente como um mártir ou um exemplo esplêndido de auto-sacrifício e negação de si mesmo. Quem não pode ver mais do que isso na morte dele está muito aquém da verdade. Esses perdem de vista a própria pedra fundamental do cristianismo e deixam de receber a plena consolação do Evangelho. A morte de Cristo foi um sacrifício pelo pecado do homem. Ele morreu para fazer expiação pela iniquidade do homem e expurgar nossos pecados mediante a oferta de si mesmo. Ele morreu para nos redimir da maldição que todos nós merecemos e para satisfazer a justiça de Deus, que se não fosse pela morte de Cristo, nos teria condenado. Nunca nos esqueçamos disso. Todos nós somos devedores por natureza. Devemos ao nosso Santo Criador 10.000 talentos e não somos capazes de pagar essa dívida. Não podemos fazer expiação por nossas próprias transgressões, visto que somos fracos e incapazes, e só aumentamos a cada dia que passa a nossa dívida insolúvel. Mas bendito seja Deus! Aquilo que não podíamos fazer, Cristo fez por nós quando veio a esse mundo. Aquilo que não podíamos pagar, Jesus pagou por nós total e cabalmente, ao morrer na cruz do Calvário. Ele, a si mesmo, se ofereceu a Deus. Hebreus 9,14. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3,18. Novamente, jamais nos esqueçamos desse fato. Não deixemos esses versículos sem perguntar a nós mesmos: onde está a nossa humildade? Qual é a nossa ideia da verdadeira grandeza pessoal? Qual exemplo estamos dando ao próximo? Qual é a nossa esperança? A vida eterna, depende das respostas que damos a essas indagações. Feliz é a pessoa verdadeiramente humilde, que se esforça para praticar o bem, que caminha nos passos de Jesus e confia inteiramente no resgate pago mediante o sangue de Cristo. Assim é um verdadeiro crente.